Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Programa que traz sempre muita informação útil, relevante para você, para sua família e para os seus negócios. Hoje separei 3 notícias que pode sim impactar a sua vida e os seus negócios. Fique atento com isso, viu? Olha só a primeira dela. Prefeitura de Tangará da Serra soltou um alerta. Por que esse alerta? Não foi aprovado um loteamento e aí se você comprou o lote desse loteamento, fique atento quais são os seus direitos, hein? Outra notícia que vai mudar também a sua vida, a sua forma como você vai fazer os seus negócios. Escritura de compra e venda anulada. Sabe qual é o motivo? Fraude contra credores. E aí você vai entender e pode se prevenir, tanto na compra quanto na venda. Comissão cria um prazo para os cartórios informarem quais registros não têm o nome do pai indicado na certidão de nascimento. É isso mesmo. E no bloco de informações, onde eu vou tirar suas dúvidas sobre cartórios, o cartório passo a passo esclarecendo para você, você vai ter a sua pergunta respondida. Você que mandou a pergunta no nosso WhatsApp, guarde já, pega papel e caneta que é daqui a pouquinho. E para finalizar com chave de ouro, a minha convidada hoje é a desembargadora Serli Marcondes Alves. Ela que é membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Mato Grosso e vai mostrar para mim e para você as conexões dos cartórios eleitorais com os cartórios extrajudiciais. Eu volto já. Toda semana tem pergunta aqui no programa Cartório Passo a Passo. E eu vou fazer um treinamento para advogados, para profissionais do direito, até corretor de imóveis que quer se especializar no mercado imobiliário. É um mercado em ascensão, tem milhares de imóveis irregulares e eu, com a minha expertise na advocacia e no cartório, eu posso te ajudar. Então aproveite, é um evento presencial, são vagas limitadas, apenas 60 pessoas. Os escolhidos, aqueles que se movimentam, que estarão comigo no próximo mês de junho. Isso mesmo, reserve já a sua vaga. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. E eu já vou começar esse programa com notícia impactante para chamar a sua atenção mesmo, mas é com uma boa intenção, para você não cair em furada. Olha, a primeira notícia que eu separei é do município de Tangará da Serra, onde a prefeitura trouxe esse alerta para toda a população, não só do município de Tangará, porque às vezes a gente compra imóveis no outro município, não é?
Olha só, tá no site da prefeitura, tá no Instagram, eu recebi essa notícia e falei, já vou separar para os telespectadores do programa Cartório Passo a Passo ficarem atentos. E também com a intenção de você perceber que você precisa fazer a due diligence. O que é isso? Você precisa investigar como é que tá esse negócio, tá bom? Olha, notícia, tá lá no site tangaradaserra.mt.gov.br, tá? E aí já traz uma foto de um desenho aqui de loteamento escrito assim, ó, não aprovado. Já pensou se você comprou, já botou um dinheiro lá e não está nem aprovado pela prefeitura? Você já está aqui perguntando, que loteamento é esse, hein? Será que foi lá que você pôs o seu dinheiro? Ó, a Prefeitura Municipal, diante de várias solicitações e buscas, olha só, de informações, veio trazer esse comunicado. E onde ela diz que o empreendimento denominado Condomínio Rural Country Ville não possui projeto definitivo de parcelamento do solo aprovado pelo Poder Executivo, tá? Então, essa notícia está no site da Prefeitura de Itangará, também no Instagram dela. E ela esclarece, inclusive, que o requerente, quem que é o requerente aqui nesse caso? Quem está representando este condomínio, né? Anteriormente à aprovação do partido urbanístico, conforme as diretrizes todas aqui, é importante esclarecer que tal aprovação possui validade de 180 dias, porque ele fez uma autorização prévia. E o período no qual o interessado deveria ter protocolado o projeto definitivo de parcelamento de solo, o que não aconteceu. Aí agora está sendo divulgado, esse loteamento não está aprovado. Tá? Então, verifique aí e fique atento para ver se você não cai numa situação mais difícil ainda, né? De recuperar o seu investimento. Infelizmente, a gente sabe de muito loteamento clandestino, loteamento irregular e depois você não consegue fazer o registro da propriedade no seu nome. É bem complicado, tá bom? Pois é, você pode evitar antes de começar. Né? E às vezes você já fez o negócio e não fez a verificação prévia. Ou então, não, eu conheço, eu vou dispensar as certidões negativas. É muito comum isso no cartório, sabia? Mais do que você imagina. Pois é. Eu trouxe aqui para vocês hoje um julgado no Tribunal de Justiça, no caso aqui é de Goiás, mas tem um monte. Nessa página aqui, por exemplo, apareceu mais de 10 mil resultados. Só para você ficar atento. E eu busquei o quê? Escritura de compra e venda anulada. Pode ser. Claro, como assim? Você é tabelião e está falando que a escritura pode ser anulada? Depende da situação. Quando você vai fazer uma escritura, você é cientificado dos riscos. Nesse caso aqui, a pessoa dispensou as certidões e aí esse vendedor tinha credores. E aí, nesse caso, ficou configurada a fraude à execução. Então, se você não pediu as certidões negativas, você não analisou e você dispensou, você assumiu o risco. E aí, essa negociação pode ser anulada. Tá? Então, vamos citar a fonte aqui, tá lá no jusbrasil.com.br, tá? Tem várias ementas lá, você pode pesquisar por palavra, já vou te instruindo, ainda mais se você for acadêmico de direito, já aprende esse caminho. Nessa ação aqui, teve essa nulidade da escritura de compra e venda, né, com esse fundamento, fraude contra credores. E você que é advogado, que ação você iniciaria para anular essa escritura? Vou te contar. Ação pauliana. É isso mesmo, ação pauliana. Vai verificar toda essa questão aqui contra a fraude a credores. Mais uma notícia para você relacionada aos cartórios extrajudiciais. Você já sabe que tem vários tipos de cartórios, não é mesmo? Então, comissão aprova prazo para cartórios informarem. Informar o quê? A gente já informa tanta coisa, não é mesmo? Mas informarem nascimento sem o nome do pai. Gente, há milhares de registros de nascimento sem o nome do pai. E, infelizmente, essa é uma crescente em vários estados. Então, esse projeto aqui concede o prazo de apenas 5 dias para o cartório informar
né, vai notificar a justiça sobre esses nascimentos sem a informação dos pais biológicos. Aí nesse texto aprovado, né, que alterará a lei de investigação de paternidade, né, atualmente o prazo para início desse processo é um pouquinho maior, então agora o cartório tem esse prazo. Então você pode ler essa notícia, está lá no site irib.org.br, tá? E aí tem essa proposta que está sendo discutida sobre o reconhecimento de paternidade, como ser feito e os cartórios trabalhando também, né, formando esses dados, claro, por ordem legal, a gente tem que obedecer. Você vê quantas informações que tem relevante conectado aos cartórios? Tudo passa, às vezes é um serviço direto ou outro indireto. Então, essa informação, a primeira do loteamento cancelado, a segunda de uma escritura pública anulada, não que ela houvesse erro, não, a escritura não estava errada, a vontade das partes é que levou a essa decretação aqui de nulidade dela, tá? E é importante você, advogado, saber se posicionar, saber orientar aos seus clientes para que corram riscos cientes deles, né? Não às cegas. Por isso que eu vou realizar um treinamento sobre contratos imobiliários, principalmente com foco em compra e venda, que apesar de parecer simples, de fato é, mas tem nuances que você pode resguardar o seu cliente. Quando você não sabe o risco, você vai minimizar esse risco, tá bom? A due diligence você pesquisa para minimizar o risco dessa escritura, desse negócio ser anulado. E quando já não tem mais nada o que fazer, você comprou, por exemplo, um loteamento irregular e não sabia, uma forma de regularizar pode ser a usucapião extrajudicial. Então já fica aqui a minha dica para os 2 treinamentos, né? Fica o convite para você se inscrever, para se aperfeiçoar e se diferenciar no mercado imobiliário, tá bom? Eu volto já após o intervalo, vou responder as suas perguntas que foram encaminhadas para o nosso WhatsApp, já está aqui para você copiar e salvar no seu celular, tem muitas dúvidas e eu posso estar também esclarecendo a sua. Então aproveite, eu volto já após o intervalo. Quantas modalidades de usucapião você conhece? Sabia que tem várias? Sabe diferenciar? Quais são os requisitos que você precisa observar para passar segurança para o seu cliente? Pois é, aqui no programa Cartório Passo a Passo, toda semana tem dúvida dos telespectadores. E não só deles, dos advogados também. Pensando nisso, dia 28 de junho tem um treinamento intensivo, um dia inteiro. Vou pegar na sua mão e a gente vai conversar e eu vou te explicar passo a passo como é que funciona para você se destacar nesse universo imobiliário que tem muito poder econômico. Muito mesmo, e você pode atuar em qualquer lugar do Brasil. Então vem comigo, já salva esse post para você não perder. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Você que enviou a sua pergunta, aproveite, agora é o momento de esclarecimentos. Esse é um quadro que está crescendo a cada semana e é uma alegria muito grande poder compartilhar a vivência e a experiência dos cartórios com você. E esse é um oferecimento do Improte. O Improte, que é o Instituto Nacional de Protesto de Títulos, e que é uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano. É uma forma de conectar a atividade de protestos mercantis com os estudos científicos e filosóficos.
Destaco toda semana esse compromisso com a ética, com a justiça, com a inovação no campo jurídico e econômico. O Improte tem a missão de promover o conhecimento e conscientização sobre a atividade de protesto, assegurando a transparência e a justiça nas relações entre credores e devedores. E visa não só auxiliar empresas e a comunidade em geral na recuperação eficiente de créditos, mas também a mediar soluções justas para o devedor, contribuindo para um ambiente financeiro saudável. Isso é muito importante para a economia girar, não é mesmo? E aqui é o nosso apoiador, esse Instituto Nacional de Protesto de Títulos. E vamos lá responder as perguntas dos nossos telespectadores. Você que enviou sua pergunta, fique atento, que elas podem já estar aqui, tá bom? Boa noite, me chamo Lauane. O meu avô tem um terreno, no nome dele, no Cochipó. E ele quer vender, mas ele tem que dividir as partes para os irmãos, pois no mesmo terreno tem a casa da minha bisavó que reside lá. Oi, Lauane, muito obrigada pela sua pergunta. Olha, para eu responder de forma objetiva, eu precisaria de mais informações. Por exemplo, olha, você está me dizendo que ele tem um imóvel no nome dele. Resta saber, está no nome dele documentado? Tem a matrícula? Porque aí seria dele mesmo. Ou se é só a posse, só está usando, precisa verificar, tá? E essa casa da sua bisavó, também precisa verificar se está no nome dela ou não. Por que essa diferença? Se estiver no nome dela, é só ela que pode vender, tá? Se está no nome do seu pai, avô, então só ele pode vender. E não é obrigado a dividir com ninguém, porque não existe herança de pessoa viva, tá? Então, se já tivesse falecido o proprietário, aí teria que se apurar os herdeiros e aí sim, não seria possível a venda antes do inventário, salvo algumas exceções, tá bom? Então, precisa verificar em nome de quem que está esse imóvel antes da gente conversar, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço. Próxima. Boa noite, tudo bem? Seu programa... Muito bom seu programa, obrigada. Gostaria de saber se é verdade que se eu não tiver nenhum imóvel deve ser no meu nome, consigo tirar escritura sem pagar nada. Meu nome é Rosival, sou de Curitiba? Olha, gente, a gente é de Curitiba, tá chegando lá. É isso aí, através do YouTube a gente vai longe, não tem fronteiras, não é mesmo? Olha... Eu agradeço a sua pergunta, eu preciso esclarecer o seguinte, gratuito é para quem realmente não tem condição de pagar, tá? Mas você está registrando um imóvel, então você tem algum patrimônio, concorda? Agora, existe uma previsão legal com redução de emolumentos para quem vai adquirir o primeiro imóvel, tá? E aí depende do estado, Mato Grosso pode ser um percentual e o seu pode ser um pouquinho diferente. Mas gratuito mesmo, tem nos programas sociais, por exemplo, a gente falou outro dia aí do programa Solo Seguro, que aí sai de graça a escritura e o registro, a pessoa já recebe a matrícula na mão dela, mas é exceção, tá bom? Próxima pergunta. Boa noite, eu queria tirar uma dúvida quando o marido falou, deve ser faleceu e deixou 2 filhos, a mãe dele pagou a certidão de óbito, e não me deu, ele tem uma casa, mas a casa está alugada, mas a mãe dele não deixa eu tomar conta das casas. Falaram que a casa está no nome das crianças e ela quer saber como ela faz, porque já tem 3 anos e o dinheiro do aluguel fica com eles. Erenita, de Várzea Grande. Oi, Erenita, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou tentar explicar aqui para você. Primeiro é o seguinte, o seu marido faleceu, precisa fazer o inventário. Se ele deixou bens no nome dele, vocês têm filhos, os filhos e o cônjuge são herdeiros necessários. Ainda que você não fosse casada formalmente, seria convivente. Então também precisa. Se não for casada, precisa haver o reconhecimento dessa união estável. E essa é uma boa diferença entre casamento, viu? Nesses momentos é que a gente vai ver como que é. Agora, com relação aos aluguéis, todos os herdeiros têm direito. Se um está desfrutando do bem,
pode ter que pagar aluguel aos outros. Se alguém está recebendo esses aluguéis, tem que sim dividir com os demais herdeiros, ou até deixar separado esse valor para pagar as despesas do inventário. Então, vamos ter que verificar, tá? Aí, você pode iniciar esse processo de inventário se ninguém começou, se você é a cônjuge, porque tem vários legitimados para ocupar essa posição de inventariante, tá? Mas tenta conversar com essa família, porque se houver consenso, será possível fazer em cartório, tá? Qualquer cartório de notas de qualquer município, tá bom? E aí já resolve. Talvez você colocando essa matéria, eles entendendo que todos têm direito, então não pode um só desfrutar do bem ou do aluguel, tem que sim compartilhar com os demais, tá bom? É o que está no Código Civil. Próxima pergunta, por favor. Eu preciso pegar documento da minha casa, só que é seguinte, paguei a taxa no cartório, sexto ofício, de R$ 66,00. A atendente disse que meu documento não passava de 300 a 400, mas que era para mim pegar um papel na Caixa Econômica ou na imobiliária, só porque quando cheguei na imobiliária, quem me atendeu disse que o valor é de 3.400 ou de 3.000. Não entendi. Por isso estou te perguntando, pois você é pessoa que entende esses tipos de caso. Não entendi, mas estou esperando sua resposta. Lucineide de Cuiabá, Mato Grosso, agradeço. Muito obrigada pela pergunta, Lucineide. Eu espero esclarecer a sua dúvida. Olha, você traz a seguinte informação aqui, que você pagou uma taxa de R$ 66,00 e não diz referente ao que foi, certo? E disse que alguém te falou que seria entre 300 e 400, mas você não disse o quê? Seria a escritura? Por que eu estou te perguntando isso? Para conseguir te dar uma resposta mais completa, tá? Porque vai depender qual é o serviço. Tem serviço que é baratinho, tem serviço que é mais caro. Aí vai depender. Se você estivesse referindo à escritura de imóvel, o valor do imóvel influencia. Então, se você porventura mencionou ao sexto ofício ou a qualquer cartório um valor pequeno, ele vai te falar um valor proporcional àquilo que você está informando. Mas se o imóvel foi avaliado, você conseguiu a autorização de escritura e o valor é outro, o cálculo será feito sobre o valor maior. Isso está na lei, está no nosso Código de Normas, que é regido pela Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso, e nós somos obrigados a obedecer. E é nesse ponto também que a gente nem pode dar desconto, porque tem natureza jurídica de taxa. Tá? Então, talvez seja por isso que você teve essa diferença, essa surpresa aqui de valor. Tá? Então, se você informou um valor antes, o cálculo é feito sobre aquilo. Mas se depois chegou e verificou que o imóvel valia muito mais, então é obrigado a ser refeito esse cálculo para atualizar. Mas a minha sugestão final é que você vá até o cartório, com os documentos em mão, para que a pessoa te receba e te oriente melhor, né, do que eu aqui com um pouquinho só de historinha, tá bom? Mas obrigada pela sua pergunta e eu espero ter ajudado. Próxima. Boa noite, eu gostaria de saber se eu moro há 30 anos com o meu esposo, mas nunca casamos no civil. Hoje ele não está mais conosco. Eu tenho direito dos bens que ele tinha, uma casa. Sou de Tangará da Serra, Nair. Oi, Nair. Obrigada pela pergunta, meus sentimentos pela sua perda. Então, você morou 30 anos lá? Depende, tá? Porque não basta só morar para a gente poder usucapir. Vem comigo, olha, às vezes a pessoa confunde o fato de morar no imóvel não significa que você já está preenchendo os requisitos da usucapião. Isso é muito comum de acontecer. Se você mora de aluguel, por exemplo, não vai usucapir nunca, porque a natureza é diferente, não é de dono, tá? E sim de locatário, locador, a relação é diferente. Então, precisa entender no seu caso, talvez um advogado, você levar documentos, contar a historinha de uma forma mais detalhada para entender se você tem ou não direito, tá? Se esse imóvel estava no nome do seu marido ou se está em nome de outra pessoa, tá? Só o fato de morar não significa que tem direito de ficar, tá?
Então, eu espero ter ajudado e você vai ter que fazer o inventário. Se ele deixou bens, seja essa casa, ou seja outros bens, faz o inventário e você como mulher, seja casada ou em união estável, vai ter o seu direito reconhecido. Mas com relação a esse bem especificamente, só pelo fato de morar lá há 30 anos, não tem como dizer que você tem direito, tá bom? Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Boa tarde, meu pai e mãe faleceram. Foi feito o inventário só da minha mãe. Não foi feito o inventário do meu pai. Somos 6 filhos vivos. Uma irmã mora na casa que ficou, não quer mudar. E os 5 irmãos querem vender a casa. O que temos que fazer? Ela fez alguns investimentos na casa, diz que não vai vender. O que fazer? É o que pergunta Maria Amorim de Cuiabá. Maria, situação difícil, né? Porque acaba abalando toda a família e tem que tomar cuidado para que não vire uma inimizade, um bem material isso acontecer. Mas olha, a sua irmã precisa entender que esse bem é de todos. Como ela fez investimentos, precisa verificar qual foi o valor desse investimento, vocês conversarem, negociarem, vocês são livres para isso. Fala, olha, quanto você investiu aqui? Foi combinado? Foi antes? Enquanto estava vivo? Foi depois? Tudo isso pode impactar na forma como vai ser feito esse cálculo. O patrimônio vai ser apurado no momento da abertura da sucessão. Que momento é esse? É a data do óbito. Por mais dolorida que seja, é ela que faz a divisão. A divisão de águas do que era de antes com o de depois. Então, no momento, naquela data, quanto valia o patrimônio deixado? E aí, se houve esse investimento por fora e vocês, de uma forma ou de outra, acabaram permitindo e concordando, então, pode separar isso daí, tá? Mas se houver consenso, vai ser bem mais tranquilo. Aqui você diz que tem 5 irmãos vivos, aliás, 6, né, com você. Tem que verificar, esses que faleceram, dependendo da data do falecimento, eles também são herdeiros. E aí pode ter os filhos por representação, tá? Só se não deixou ninguém, mas aí tem que verificar o caso concreto, como que é. Agora, a sua irmã, quem está morando na casa sozinho, não pode. Ela tem que realmente reconhecer que vocês também têm direito. Tem uma parte que é chamada de quinhão, tá? E o melhor de tudo é chamar, conversar e combinar, porque aí resolve pacificamente, não precisa de um terceiro, né, que seria o juiz, para dizer, vai ser assim, tá bom? Consulte um advogado, mas já estou te adiantando que você tem o direito à sua parte, a sua irmã a parte do investimento, mas vamos ter que verificar quando tudo isso aconteceu, tá bom? Um abraço para você, meus sentimentos pela perda e eu espero ter ajudado. Próxima pergunta. Boa noite, eu sou Augusto César, quero fazer um inventário e acaba os irmãos do segundo casamento, ele entra também na herança? Como fazer o inventário? A herança tem como meu irmão do segundo casamento. Eles entram também no inventário? Ele repetiu a pergunta aqui algumas vezes, deixa eu ver. Por último, eu tenho um imóvel em Rosário Oeste de herança e a minha irmã do segundo casamento, ela vendeu o imóvel sem fazer o inventário. Pode fazer isso? Augusto César, pode? Não, não pode, tem que fazer o inventário. Agora, esse bem era do seu pai, esse pai é o mesmo pai dela, porque entre irmãos não tem diferença. Não importa se é do primeiro casamento, segundo, terceiro, entre irmãos não tem diferença. Aliás, melhor dizendo, entre filhos não tem diferença. Filho adotivo, filho reconhecido por filiação socioafetiva, primeiro casamento não faz diferença, ela vai ser herdeira do mesmo jeito, tá? Se é o pai em comum, vai ter que dividir sim, tá bom? E aí, se ela vendeu este imóvel, aí é outra coisa. Primeiro, a venda, se o imóvel estava no nome do seu pai, não tem como fazer. Muita gente acha que vendeu, o outro acha que comprou, mas na verdade, juridicamente, essa venda não é válida, tá? Então, fique atento quanto a isso, procure um cartório, procure um advogado, que é importante, não tem como fazer inventário sem advogado, tá bom?
Obrigada pela pergunta e eu espero ter ajudado você. Vamos lá, estamos finalizando aqui, ó. Boa noite. Tem como o pai tirar um filho da paternidade no documento? Nossa, sou de Tangará da Serra. Sou conhecida em vários lugares do estado como locutor Lobão Almeida. E se o pai não consegue tirar o nome, a mãe consegue tirar o nome do pai do filho dela nos documentos? Que situação, hein? Olha, tudo depende. Mas se você é o pai biológico, não tem como tirar, assim, a não ser que você perder o poder familiar, tá? E mesmo assim, você perde ali, mas não sai dali o nome. Quando a gente fala de adoção, que não deve ser o caso, ele não mencionou nada aqui, quando é adoção, aí sim, extingue totalmente o vínculo com os pais biológicos e aí é feito um novo registro com os pais adotivos. Mas você não trouxe aqui para mim o contexto de retirar o nome do pai, se você é o pai biológico, quando que foi registrado, tá? Então eu não consigo te dar uma resposta objetiva nesse caso. Mas de uma forma genérica, não se tira o nome do pai nem da mãe do registro sem um processo, tá bom? Espero ter ajudado. Próxima. Boa noite, gostaria de saber por que, para eu pagar uma busca de patrimônio em nome de pessoas, sou obrigada a pagar a certidão em conjunto. Não é uma venda casada obrigatoriamente? A tabela dos emolumentos discriminam esses valores, mas quando você chega no cartório, eles exigem que você peça a certidão junto. Quem está firmando é a Eliane Duarte, de Cuiabá, Mato Grosso. Oi, Eliane, muito interessante a sua pergunta. Você quer fazer a pesquisa do patrimônio e você quer receber a resposta como? Só verbal? É isso? Porque assim, quando você faz uma busca, eu tenho que te retornar com a busca. Eu não sei que tipo de certidão você está pedindo exatamente, né? Mas vamos pegar assim de uma forma genérica. Você pediu uma busca, eu tenho que te responder, certo? Como é que você quer essa resposta? Só verbal é um valor. Você quer a resposta por escrito em formato de certidão. E aí tem que cobrar a certidão. A busca é um ato, a certidão é outro ato, tá? Não sei se é isso exatamente. Então não é uma venda casada, são atos diferentes. Um é para procurar e o outro é para te certificar. A publicidade é indireta sempre, você não vai consultar os livros do cartório. E aí o formato da publicidade é por certidão. Tá? Espero ter ajudado você. Próximo. Boa noite, doutora. Meu pai faleceu, deixou imóveis de herança. Minha quer dar, não entendi aqui, o imóvel que ficou para ela, para uma neta. Deve ser, alguém quer dar para a neta. Ela pode fazer isso sem autorização dos filhos? Será que é sua mãe que quer dar esse bem? Quem está falando é o Itamar de Várzea Grande, está assistindo o programa. Obrigada, Itamar, pela audiência, obrigada pela participação, pela sua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi o que você quis me falar, tá bom? Então, seu pai faleceu e talvez a sua mãe quer dar um imóvel de herança para a neta. Pode ou não pode? Depende. Por quê? Dependendo do regime de bens que era casado, se esse bem era dos dois, ela pode ser meeira. Se for, por exemplo, no regime da comunhão parcial, metade já é dela. Ela não é herdeira nesses bens comuns. Quando vai se fazer o inventário, vai apurar o que é partilhável e o que é a meação, o que já é dela. Da parte que cabe ao cônjuge, ela pode dar metade para quem ela quiser. Tá? Então, da parte que é dela, 50% ela pode destinar para a neta, para um dos filhos, para uma instituição de caridade, para quem ela quiser, e não precisa justificar, tá? Não pode tudo, a não ser que ela reserve usufruto para ela, usufruto vitalício, tá? É uma forma de se resguardar, mas dentro dessas condições ela pode sim doar para a neta, tá? Próxima pergunta.
Só para lembrar você que nosso treinamento está chegando, 14 e 28 de junho, já fica aqui a indicação para você. Me siga lá nas redes sociais, Alcione Montani Tabelian, para você ter mais informações, tá bom? Eu volto já após o intervalo, que eu tenho uma entrevista maravilhosa com essa desembargadora que eu não conhecia, ela que é membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado de Mato Grosso e vai esclarecer muitas curiosidades sobre a Justiça Eleitoral e as conexões com os cartórios. Eu volto já. Toda semana tem pergunta aqui no programa Cartório Passo a Passo. E eu vou fazer um treinamento para advogados, para profissionais do direito, até corretor de imóveis que quer se especializar no mercado imobiliário. É um mercado em ascensão, tem milhares de imóveis irregulares e eu, com a minha expertise na advocacia e no cartório, eu posso te ajudar. Então aproveite, é um evento presencial, são vagas limitadas, apenas 60 pessoas. Os escolhidos, aqueles que se movimentam, que estarão comigo no próximo mês de junho. Isso mesmo, reserve já a sua vaga. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E agora o momento mais aguardado, eu tenho a alegria e a honra de receber essa mulher forte aqui determinada, com um currículo maravilhoso. Estou falando da desembargadora, doutora Serli Marcondes Alves. Ela que é membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado de Mato Grosso e ex-presidente, ex-vice-presidente, melhor dizendo, e corregedora regional eleitoral do biênio 23 e 25. Desembargadora, que alegria recebê-la aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra receber e trazer essa aproximação, né, dos órgãos públicos, das instituições, de como que funciona para esclarecer aos telespectadores do programa Cartório Passo a Passo. Pois é, eu estou muito contente de participar deste programa, achei a iniciativa muito importante, o tipo de sociedade que nós estamos vivendo e a complexidade atual, contemporânea do nosso Estado, exige o relacionamento com as instituições. Então, Cartório Passo a Passo, nos vendo, nos enxergando e cooperando com as nossas propostas, que são propostas sociais de desenvolvimento social, é fantástico. Então, estou muito contente de ter sido lembrada e estou aqui à disposição. Nossa, que alegria, gente, que honra, obrigada, a alegria é nossa. E olha, eu recebi aqui o seu mini currículo, que de mini não tem nada, né? Vamos combinar, gente? Ela tem um gabarito enorme. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou uma pessoa criada em Cuiabá, então minha educação é de Cuiabá. Estudei no Asilo Santa Rita, depois estudei no Nilo Póvoas, na Escola Técnica, na Universidade Federal do Mato Grosso. Depois fui fazer mestrado, estou fazendo doutorado em outras instituições. Então, a minha formação é de Cuiabá. Então, eu sou uma cuiabana. Sou uma matogrossense, porque eu trabalhei na magistratura a partir de 1990 e sou muito feliz de estar dentro deste estado. Na condição de mulher, tive muitas dificuldades, como todas as mulheres têm, mas consegui superá-las todas essas dificuldades. Cheguei ao desembargo em 2013. Todas as vezes eu fui promovida por merecimento e por unanimidade, sempre o tribunal que vota em você para você sair de uma comarca para outra. Então, minha carreira foi muito tranquila nesse sentido. Sou uma juíza de carreira, então
evidentemente, sou muito técnica, diferentemente de outras pessoas que fazem parte também da magistratura, que vêm pelo quinto. Então, nós temos um sistema de justiça que coloca também a participação colegiada, outras vertentes, os representantes da advocacia e do Ministério Público. Então, eu faço parte, tenho uma carreira, eu considero um case de sucesso com relação às mulheres da minha família. Eu também sou um case de sucesso, consigo manter a qualidade, porque minha mãe era advogada, minhas irmãs todas formadas, meus irmãos formados. Consegui transferir para minha filha também a importância da educação, da sua formação. Ela é psicóloga clínica e agora está no último ano de medicina. Parabéns. Então, a gente tenta contribuir com o desenvolvimento social. Nossa, realmente é um case de sucesso, uma mulher batalhadora, guerreira e um exemplo para nós, né, mulheres também, para persistir, né? Não tem nada fácil, a senhora mencionou aqui as dificuldades e conseguiu superar cada uma delas. Mas vamos lá, eu quero entender um pouquinho da nossa conexão com a justiça eleitoral. Muita gente fala de cartório e acha que é tudo a mesma coisa. Até a gente fez uma brincadeira, cartório eleitoral, cartório extrajudicial, né? E a senhora, como membro do Tribunal Regional Eleitoral, como a senhora vê essa organização e fiscalização desse órgão? Então, eu acho muito importante a gente entender que tem vários tipos de cartório que são importantes, são do sistema democrático, eles são necessários, eles estabelecem a legalidade dos projetos, legalidade dos documentos, a legalidade de tudo aquilo que vai fazer parte do sistema de justiça. Então, não dá para a gente falar coisas do sistema de justiça sem entender a função dos cartórios extrajudiciais, que são nossos parceiros. São nossos parceiros em tudo, porque tudo que passa no cartório, nos cartórios refletem dentro do nosso sistema de justiça. Então, é muito importante essa conexão e essa conversa e a colaboração. Então, tudo que diz respeito aos cartórios precisa passar pela Corregedoria ou do Tribunal de Justiça ou também pelos projetos das corregedorias do Tribunal Regional Eleitoral. Então, isso é importante porque a gente tem que estar conversando e criando sistemas e melhorias no sistema. A sociedade evolui, nós temos sempre uma evolução e a gente tem que estar discutindo como vamos melhorar o nosso sistema. Ótimo. E o Tribunal Regional Eleitoral está muito moderno, né? Com a segurança jurídica, buscando. Como que lida também com essa questão de desinformação na votação? Imagino que vocês devem ouvir de tudo, né? Então, a gente tem programas nacionais, políticas nacionais trazidas pelo TSE que nós devemos implementar nas regionais. Nós temos que implementar todo tipo de sistema de proteção de dados, de proteção de informação e também da construção de um sistema que seja rígido. Então, todos os provimentos que vêm do TSE, nós implementamos aqui. E a gente desenvolve essa política e tudo que aconteceu nessa eleição demonstrou que nós conseguimos realmente proteger o sistema, garantir uma eleição que foi um case de sucesso também. Nossa eleição não teve um problema, foi tudo resolvido a tempo e dentro do contexto da legalidade, da rapidez e da transparência. Então, funciona o que o sistema Tribunal Regional Eleitoral e TSE tem desenvolvido nacionalmente. E aquele telespectador que está lá em casa e pensando assim, já faz um tempo que eu não voto, né? Não vota, não justifica. Quais são as consequências para o cidadão que deixa passar? Pois é, tem várias consequências. Primeiro que eu gostaria que ele voltasse a pensar em votar, regularizar a sua vida diante do sistema eleitoral, que é simples. Hoje ele pode baixar um e-título, ele pode fazer praticamente no seu telefone celular. Pouquíssimas consequências econômicas, as multas são mínimas, então ela deveria se interessar em voltar a fazer parte do processo eleitoral. O eleitor é a pessoa mais importante para o sistema de justiça eleitoral. Sim. Então, ele tem que entender que tudo que a gente faz é disponível para ele, está lá disponível para ele. E as consequências de não votar tem várias. Por exemplo, se a pessoa quer fazer um concurso, já está barrado, porque ele está com problema na justiça eleitoral. Se ele quer fazer uma evolução dentro do sistema legal, jurídico ou das instituições,
ele vai ter que corrigir isso. Então, para que deixar de última hora? O sistema eleitoral sempre está disponível. Está sempre disponível, qualquer um que for procurar vai regularizar a sua situação rapidamente e mais econômico. Ah, isso é ótimo. E olha, gente, não deixa para depois. Escolha o seu candidato. A gente tem que estar em ano eleitoral. Essa entrevista aqui tem a intenção de orientar mesmo, de você conhecer como é que funciona. O cartório passo a passo está estendendo aqui para todos os órgãos públicos. Mas o que a senhora falou sobre passar em concurso, às vezes pode até perder por estar irregular com a Justiça Eleitoral, é verdade. A gente tem que juntar a certidão negativa e que está tudo kit. Não tira nem passaporte, nem né? passaporte. Eu já ia falar. E para a gente, mais importante é ter condições de tirar passaporte, para poder viajar e se transformar num cidadão internacional, conhecer outras culturas, para poder trazer para dentro do seu contexto particular. Melhorias, né? Você aprende muito com viagens, então, para você ter o acesso a um passaporte, você tem que estar quites com a Justiça Eleitoral. Tô com saudade de viajar, viu? Olha, no aeroporto, só viagens nacionais, quero uma internacional aí. Brincadeiras à parte, doutora, a última pergunta sobre esse procedimento e que eu acho que é o que muita gente tem dúvida, né? O que a Justiça Eleitoral faz no ano que não tem eleição? Trabalhamos duramente. Eu imagino. Conta pra gente como é que é. O processo eleitoral não é só o dia da eleição. Todo o procedimento ele é feito através de resoluções do TSE, passo a passo. Então, todo mês nós temos coisas para cumprir. Tem uma resolução que vai dizer, por exemplo, dia da abertura do Cadastro Nacional. Então, abre o cadastro, a gente tem várias coisas para fazer aí. Aí nós desenvolvemos isto. Então, quando chega no dia, nós cumprimos todas as resoluções, no tempo e ao modo. Então, quando você chega lá, você vai ter certeza que vai ter uma urna naquele lugar, que aquele lugar que você vai votar é seguro. Então, tudo que foi pensado foi desenvolvido nesses 2 anos anteriores ao dia da eleição. Então, um exemplo clássico é corrigir tudo que não deu certo, por exemplo, na eleição anterior. Um exemplo, não conseguimos, caiu uma ponte no meio do caminho e a urna não chegou na hora. Esse fato que aconteceu, por exemplo, de ter caído uma ponte, a gente tem que registrar que pode cair uma ponte de novo. Então, a gente tem que se prevenir para todas as coisas possíveis que possam atrapalhar o dia da eleição não estejam presentes. Que esteja seguro, que esteja tranquilo, que seja uma festa democrática, que é o direito de todos os cidadãos. Sim. Poder votar e ser votado. Sim. Então, uma festa nossa da democracia e do nosso sistema de justiça, que é considerado o melhor do mundo, pela rigidez, pela independência, pela autonomia, pela legalidade e principalmente porque ele é formado por um conjunto de membros de diferentes classes. Temos advogados, temos juiz federal, temos juízes de direito e temos desembargadores que fazem parte, e o Ministério Público Federal, que fazem parte desse sistema. Então, isso é muito importante, porque é um avanço social. E a gente deve proteger a Justiça Eleitoral de todas as maneiras, realizando o processo eleitoral de forma tranquila, segura, técnica e também protegendo de todos os tipos de possíveis ataques. Tá certo. Tá vendo quanta coisa você aprendeu hoje sobre a Justiça Eleitoral e as conexões com o cartório? Tem tudo a ver. Inclusive, a profissão da doutora, que é desembargadora, agora ocupa essa função, mas ela também já foi juíza auxiliar da Corregedoria Geral aqui do Estado de Mato Grosso. Fui. Né? E na semana passada eu tive a alegria e a honra de receber o nosso atual corregedor-geral, que o doutor Lindotti, esteve aqui também, concedeu entrevista. E eu queria perguntar agora sobre a visão que a senhora tem, né, da vivência que teve na função de juiz auxiliar da Corregedoria, dessa conexão com os cartórios e a justiça comum como um todo. Para mim foi uma das experiências mais engrandecedoras da minha vida. Primeiro, que eu tinha que estar estudando toda a legislação atualizada do momento e me conectar com as necessidades dos cartórios. Porque se o cartório ele é fundamental numa sociedade democrática, a conexão com a Corregedoria, que corrige, que faz que baixa os provimentos de como deve ser naquele tempo, tem que ser o mais tranquilo possível.
Então, eu tive que desenvolver um relacionamento com os cartórios, verificar tudo, poder entender quais eram as necessidades daquele momento. E isso me fez também a desenvolver um gosto por essa linguagem, pelos cartórios, assim. Então, eu comecei a gostar também de estudar a lei dos registros, estudar as leis do momento, né? Já faz um tempo que eu fui juiz auxiliar da corregedoria. E hoje eu vejo, tipo, como eu fui corregedora eleitoral e fui presidente do Colégio de Corregedores e Corregedoras Nacional, a função do juiz auxiliar, eu cobrei muito do meu juiz auxiliar, que é especialista nisso, né? O doutor Peleja, ele me ajudou muito, mas eu fazia perguntas justamente porque eu tinha tido a experiência dessa conexão com a sociedade. Não existe sistema de justiça isolado. Sim. Ele precisa ter conexões sociais. É isso mesmo. E os cartórios, eles têm se desenvolvido, têm mostrado capacidade, né, conhecimento, levando mais celeridade nos serviços que antigamente era exclusivo do Poder Judiciário. Então, está tendo uma onda de desjudicialização. Como a senhora vê esses atos vindo para o Poder, aliás, vindo para os cartórios extrajudiciais? Eu acho maravilhoso. Quanto menos coisas que não sejam judiciais estejam dentro do sistema de justiça, melhor. A sociedade está mais madura, mais adulta. Então, se relacionar com um adulto é muito mais fácil, entendeu? Do que com uma criança ou com um adolescente. Então, tipo, quando essas questões que são colocadas para a iniciativa privada, para essas instituições, cartórios, porque a pessoa que está indo aí, ela está fazendo concurso, ela está cumprindo lei, ela está cumprindo regras, ele está investindo na tecnologia, na transparência, na legalidade e tal. E se funciona, muito melhor. E se funciona bem, melhor ainda. E o desenvolvimento constante é necessário, porque hoje a demanda é muito grande. Nós temos, assim, uma demanda imensa de serviço. O sistema de justiça é pequeno, não tem como abarcar todas as demandas, todas as coisas. Eu vejo com bons olhos. A sociedade está desenvolvendo. Ótimo. E a gente tem que acreditar nisso. Eu sou uma pessoa esperançosa. Mas, de fato, está fluindo realmente, né? Um bom exemplo, assim, outro case de sucesso, como a senhora mencionou, é o inventário extrajudicial que é feito, legal. A usucapião, né? Tem sido feito também. Agora, até com menores de idade, né? No caso de inventário, divórcio. A senhora tem ideia de que outros serviços venham também para o extrajudicial? Eu espero que a maioria que possa ir e que funcione, que seja realmente bom. Você vê que se não tem uma demanda, eu pelo menos nunca julguei alguma coisa que tenha sido anulado, alguma coisa assim, eu não tenho essa experiência. Eu sou do feito cíveis em geral. Então, tipo, funciona. Esses inventários estão acontecendo, tudo que está sendo transferido para os cartórios tem sido realizados com sucesso. Então, eu acho muito bom. Eu não sei o que poderia vir, mas tudo que vier vai ser bom. Ai, amém. Amém. E os tabeliães e registradores do Brasil têm mudado também a postura, a forma de prestação de serviço, né? Uma gestão mais ativa para melhorar não só a prestação em si, mas a percepção também, né, do usuário do serviço público, para que ele fale, não, realmente vale a pena. Né? E é mais barato, mais rápido, né? Já eu aqui puxando a sardinha, né, pro lado de cartório. Bom, eu não acho ruim, acho bom que você puxe sardinha pro seu... Eu estou puxando também pro meu. Eu acho assim, é super importante a gente valorizar essas pessoas que estão chegando com essa intenção de prestação de um serviço melhor, profissional, técnico, auditável. Entendeu? Essas pessoas precisam ser valorizadas, enxergadas. Sim. O contexto dos cartórios hoje, você não tem um... Tipo, você chega num cartório, por exemplo, do quarto ofício, tem 80 pessoas trabalhando lá. Um monte de gente. Maioria mulheres. Maioria mulheres. Você chega no cartório de registro de imóveis, muita gente trabalhando. Mas com tecnologia, com computador, com programas novos, é mais fácil. Você não fica lá para você colocar a sua digital, para você reconhecer a sua firma. Você não fica 2 dias, uma fila enorme. Não, é rápido, o negócio é eficiente. Tem muita tecnologia. Então, isso é importante. As pessoas precisam entender que esses sistemas que nós temos na sociedade é para o nosso bem. Que a gente tem que usar e usar bem. E
A gente poderia ter alguma conexão, por exemplo, com a Justiça Eleitoral, com os cartórios. Eu estava até pensando, a gente trocando ideia nos bastidores, falar o que a gente pode aproveitar de união de forças e pensamos na questão de dados, né? Como que a gente poderia pensar, de repente, em um projeto para otimizar, reunir forças, tanto da Justiça Eleitoral quanto com o extrajudicial? Então, existe um projeto que está sendo desenvolvido pela ministra Maria Isabel Galotti. Ela pensa em utilizar, ela está estudando isso, junto com a sua juíza auxiliar, doutora Roberta. Elas estão estudando sobre a questão de biometria. Como que poderia colocar um kit de biometria do sistema eleitoral, dos cartórios de registros de pessoas naturais. Então, elas estão pensando nisso. Então, tem esse espaço de discussão, de conversa, de verificar, será que é possível? Será que não é possível? Como que pode ser? Quais são as leis que permitem? Quais são as leis que não permitem? Quais são as situações que precisam ser superadas? Temos condições de superar politicamente isso, porque às vezes é uma construção que facilite para todo mundo e que seja realmente positivo. Sim. Então, existe essa abertura. Então, todas as propostas de um cartório, eu estou pensando isso. Apresente um projeto. Apresente lá na corregedoria um projeto, vamos sentar, vamos discutir, vamos ver. O que a gente pode fazer que possa melhorar. Essa união de forças vai ser bem interessante, porque os cartórios já fazem a coleta de biometria e temos dificuldade em identificar cidadãos quando chega com um documento de um estado difícil, de você fazer a conferência da autenticidade desse documento. E o TRE tem um percentual elevado já de cadastro de biometria, não tem, doutora? Sim, dos eleitores a gente tem 96%. Dos eleitores são biometrizados. Porque os cartórios trabalham com segurança jurídica. Se a gente consegue ter acesso a um banco de dados para checar que aquela pessoa é ela mesma, através da biometria, eu acredito que vai elevar bastante o nível de segurança e talvez nessa parceria, como os cartórios de registro civil das pessoas naturais estão presentes em todos os municípios e em quase todos os distritos também tem previsão, às vezes não está montado, mas tem previsão. Então tem essa capilaridade que o TRE não tem, né? Tem nas grandes cidades. Então, gostei que já tem um projeto em andamento. Tem um projeto, estão discutindo, porque nós temos um empecilho, a Justiça Eleitoral, sobre a lei da proteção de dados. Sim. Entendeu? Então, tem que discutir várias questões para a gente tentar superar o que impede. Mas a gente pode construir caminhos. Sim. Entendeu? A gente discute e vai que a gente consegue superar algumas coisas, abrir espaço para algumas demandas. Claro, é assim que começa, né? Exatamente. A gente começa dialogando e vai buscando as soluções, é isso mesmo. Doutora, eu vi que teve um 53º evento, né? O encontro de colégio de corregedoras e corregedores eleitorais do Brasil. Eu não sabia que tinha um evento assim. Sim, teve um evento, foi considerado o melhor Corelb, chama Corelb. Aconteceu aqui no ano passado, né? E nós tivemos quase que todos os corregedores nacionais eleitorais aqui. Nossa! E foram discutidas várias demandas que estavam acontecendo ali no momento. E desse Corelb saíram várias regularizações no Brasil inteiro. E também resultou num livro. Então, um livro de 25 anos do Corelb. Então, foi feito um levantamento de toda a história do Corelb, até o 53º, e resultou num livro, e esse livro vai ser lançado agora, no mês de junho, que legal, no próximo Corelb, que vai acontecer em Pernambuco. Então, esse livro saiu daqui, que conta toda a história, então a gente tem também como entender a evolução eleitoral através das corregedorias, porque tudo que é judicial passa pelas corregedorias. A parte estrutural da eleição passa pela presidência. Então, essa criação, essa construção que a gente fez durante 25 anos, de ter uma corregedoria forte no Brasil, capilarizada, e que fala uma coisa em Brasília, chega em todos os municípios, é uma coisa fenomenal. Então, e tudo saiu dos Corelbs. Que legal. E eu percebi, eu estava pesquisando um pouquinho, né, para a gente conversar, eu percebi que o Improte é um apoiador dessa iniciativa.
Qual é a relevância, a importância de ter apoiadores de fora, que é o Instituto Nacional de Protesto de Títulos, para fomentar essa discussão, essa reunião dessas autoridades todas do Brasil? Para mim, na minha percepção, é fundamental. Sem o apoio dessa instituição, particularmente essa instituição, muito dificilmente a gente conseguiria realizar os eventos, porque nós não temos dinheiro dentro da estrutura da Justiça Eleitoral para fomentar um evento nacional. Uhum. Então, um apoio vindo deles, por exemplo, o livro. Esse livro foi apoiado por eles. Que legal. Eles nos ajudaram. Então, isso é uma coisa completamente democrática, republicana, que trouxe conhecimento para o povo. O povo vai ter um livro, sabendo como que foi que aconteceu toda essa história de 25 anos. Então, esse é um exemplo simples. Mas tem várias outras coisas. Por exemplo, discutir essa questão da biometria. Estamos discutindo com eles. Como que eles podem nos ajudar com relação a fomentar, colocar em vários lugares kit de biometria. Então, essas coisas vão aparecendo durante o desenvolvimento aí do processo eleitoral. E muito certamente a gente consegue trazer uma eleição tranquila, bonita, segura e republicana. Amém, amém. E você, gostou da nossa conversa? Nosso tempo está terminando, desembargadora. E eu aprendi muita coisa aqui que não conhecia da Justiça Eleitoral. Acredito que você aí de casa também. E para finalizar, com chave de ouro, que mensagem a senhora gostaria de deixar aos profissionais da área extrajudicial, né, os tabeliães, registradores, ou até mesmo advogados, escreventes, ou os colegas magistrados? Também que lidam. Então, a minha mensagem é fazer mais propaganda do seu valor. Qual é a importância dos cartórios? Qualquer tipo de cartório. Ele tem que dizer por que ele existe, que ele é um amigo, que ele é uma pessoa física, jurídica, que coloca documentos que são verdadeiros em circulação. Então, tipo assim, colocar o seu valor, fazer essa contato com as pessoas, fazer com as escolas, mostrar a importância dos cartórios nas escolas, fazer palestras, promover eventos dos meninos, de futebol, disso, aquilo, para mostrar que também ele desenvolve socialmente a sociedade, humanamente. Então, os cartórios também, eles promovem isso. Sim. E muitas pessoas não sabem. Como você não sabe algumas coisas da Justiça Eleitoral, eu também não sei muitas coisas dos cartórios. Então, nós precisamos aprender. Acho que uma das coisas é realmente fazer propaganda do seu produto. Mostrar para eles para que a gente serve. Para que a gente serve. Muito obrigada. Fiquei muito contente mesmo. Gratidão por aceitar o convite. Obrigada. E você de casa, gostou? Que bom! Na semana que vem tem mais. E se você perdeu, também dá para assistir pelo YouTube, no @Cartório Passo a Passo. Até o próximo. Tchau, tchau!